Aqui uma saudação aqui de Pelotas, onde está muito frio e está chegando o ciclone extratropical, mas nós estamos resistindo aqui e é uma alegria ver os companheiros aqui, todo o Brasil, ver o Martini, ver os companheiros, enche o coração de gente de esperança e é um calor assim bom que a gente recebe de todo o Brasil. Eu quero saudar todos os meus amigos aqui, Magda, Jorge, Brígida, todo mundo que falou, Marcelo, é um prazer ouvi-los e acho importante destacar aos trabalhadores que estão ouvindo, sindicalistas, que entendam que a academia está nessa luta do Revoga Já. Os profissionais do direito estão nessa luta do Revoga Já. Os fiscais do trabalho, os auditores fiscais, o Ministério Público do Trabalho, os juízes do trabalho, todos estamos solidários nessa caminhada, né? Todos compreendemos muito bem esse processo. E essa é uma caminhada que iniciamos já há algum tempo e agora cada vez se incorporam mais companheiros e que nós vamos nesse sentido, nessa luta pela revogação da reforma trabalhista. É preciso que se compreenda claramente. A reforma trabalhista, como diz bem o Marcelo, é um dos maiores obstáculos, né, ao desenvolvimento do país e à democracia do país, né? Isso é algo que compromete, que trava o desenvolvimento nacional. Isso precisa ser compreendido por toda a sociedade brasileira. Esse, talvez, um dos pontos centrais da nossa luta. Isso não é uma questão só dos trabalhadores. Se fosse, já não seria pouco. Os trabalhadores é a maioria da população. Mas isso trava o desenvolvimento nacional. Isso interessa a todo mundo. Nós não conseguimos somar o nosso movimento amplos setores da sociedade. Não só o mundo acadêmico, mas amplos setores da sociedade. A nossa luta não vai ser vitoriosa. E ela é fundamental para o país. O Jorge colocou muito bem. Qual é a relação que tem a democracia com a reforma sindical? A Magda colocou muito bem. O que tem a ver democracia, a reforma trabalhista e o desenvolvimento nacional, o capitalismo, como ela falou. Eu queria falar aqui rapidamente para os companheiros um dos aspectos mais deletérios dessa reforma, que diz respeito exatamente ao movimento sindical. A desconstrução do direito do trabalho, né? Vocês vejam, o artigo 611-A da CLT, da reforma, ele instituiu o que nós chamamos a prevalência do negociado sobre o legislado, né? Ou seja, a prevalência do que for acertado entre os trabalhadores, entre os sindicatos trabalhadores e as empresas, os sindicatos de empresas, uma prevalência sobre a lei protetiva, né? Nós estamos tentando juridicamente entender que essa possibilidade não existe. Ela é contrária às normas internacionais, é contra a OIT. Há uma denúncia em relação ao Brasil na OIT em relação a esse sentido. Mas o Supremo Tribunal Federal, isso a Magda colocou muito bem, ele está chancelando esse entendimento. Isso é muito grave. Esse é um dos aspectos mais terríveis da reforma. Que veja, olha o que significa isso em termos de armadilha, uma armadilha diabólica que foi feita por essa reforma, né? Esse artigo 611-A ele permite o rebaixamento do patamar protetivo em jornada de trabalho, plano de cargos e salários, em termos de teletrabalho, enfim, de representação dos trabalhadores da empresa. Ele permite a flexibilização completa de toda a base legal, protetiva do trabalho, né? Ao mesmo tempo, nós temos o artigo 614, parágrafo 3º, que impede a ultraatividade, que as normas coletivas prossigam no tempo depois que perde o prazo de vigência. O que significa isso? Que o sindicato é obrigado a tentar um acordo com a convenção coletiva todo ano. E vejam a perversidade. Na reforma também tem um artigo que diz o seguinte: uma prevalência do acordo sobre a convenção coletiva. O que significa isso?
A convenção, em vez de convenção, estão se induzindo os trabalhadores a fazer acordo com as empresas. Isso vale mais do que a convenção coletiva. Ao mesmo tempo, se enfraquece o sindicato, se tira a contribuição sindical, deixa o sindicato à míngua, sem poder existir, sem poder sustentar. Como disse a Brígida muito bem, sem poder botar um carro de som, poder chamar os trabalhadores para uma greve. Ao mesmo tempo que enfraquece, há uma norma que acaba a ultratividade e obriga a negociar todo ano. Ou seja, todo ano vai ter que tentar renegociar para tentar conseguir um reajuste salarial. Todo ano vai ter que negociar com a empresa. E todo ano vai levar uma faca no pescoço para rebaixar os direitos dos trabalhadores, da convenção coletiva. Essa é a reforma. Ou seja, a reforma é ela. Ela obriga os trabalhadores a perversa tarefa de rebaixar seu próprio patamar protetivo, abaixo da lei. Isso é inadmissível. Isso não pode continuar. Ou seja, isso imediatamente tem que ser cessado. Não é possível esperar mais tempo. Então, nós temos aí... Qual é o caminho? Qual é a mensagem que nós temos que ver aqui? O que nós podemos fazer? Eu acho que uma possibilidade foi aberta com essa última decisão que acabou de ser relatada pelo Supremo Tribunal Federal em relação à contribuição assistencial. Hoje, é possível que, na convenção coletiva ou no dissídio, sentença normativa, através do dissídio coletivo, se coloque uma cláusula de contribuição assistencial que, ainda que um jeito de oposição, mas se coloque que garanta pelo menos o financiamento do sindicato, que ele possa sobreviver. Agora, é nessas condições difíceis, nessas condições cada vez mais precárias. A saída, me parece, eu não quero ensinar ninguém não me cabe fazer nenhuma sugestão, mas me parece fazer o que se fez lá no tempo quando saímos da ditadura, que era os sindicatos se unirem. Eu me lembro que se propunha campanhas salariais unificadas. Os sindicatos se uniam para fazer campanhas pelo reajuste salarial, pela campanha salarial, mas de forma unida. Talvez seja essa a saída. Talvez seja as centrais que se juntar num único projeto, numa única luta, e chamar a sociedade para dizer: sem os trabalhadores, não tem democracia. Sem os trabalhadores, não há progresso. Sem os trabalhadores, não há desenvolvimento nacional. Sem os trabalhadores, não há Brasil. Acho que é a hora dos trabalhadores se unirem, acima de qualquer diferença, e se juntarem em campanhas unificadas. A isso, a sociedade civil vai se juntar e vai compreender. Isso que eu acho que é o momento. Essa caminhada para a esperança é uma caminhada que cada vez mais tem que se juntar mais gente. Cada vez mais tem que chegar aos mais recônditos rincões do país. Essa caminhada da esperança tem que ser uma caminhada, como foi as diretas, por exemplo, se juntar toda a sociedade civil. Essa não é uma luta só dos trabalhadores, é uma luta pelo Brasil. E me parece que esse nosso movimento aqui, que é encaminhado pelo nosso Martini, eu acho que cada vez que eu participo, eu me renovo de esperança. Eu acho que nós estamos no caminho certo. Acho que o movimento é esse: pressionar o Congresso pela revogação da reforma, lutar pelo Estatuto do Trabalhador, pressionar também o nosso governo, o nosso Ministério do Trabalho, para que encaminhe as propostas dos trabalhadores. Eu fico pensando o seguinte: a reforma agrária, o MST vai pressionar o Ministério da Agricultura, e aí ele vai chamar os latifundiários e perguntar se eles querem reforma agrária ou não. Não. Isso é um programa que está no governo Lula. Colocar os trabalhadores num patamar de direitos, é um programa do governo Lula. Eu acho que é um compromisso do Ministério do Trabalho. Ele tem esse compromisso conosco.
E também acho que o movimento sindical tem que fazer a sua parte também. Eu acho que nós temos que ir para a rua, para a sociedade. Temos que falar com todos. Temos que falar e dizer, olha, esse não é uma luta só desse movimento sindical, é uma luta de todos nós pelo futuro do país. Obrigado, Martina. Desculpe se eu falei demais aqui, mas a gente se entusiasma.